Bom dia a todos, muito bem-vindos a mais um webinar da Câmara Portuguesa de São Paulo. Meu nome é Nuno Rebelo de Sousa, sou o presidente desta Câmara. Estou ligado à Câmara Portuguesa nos últimos 10 anos e nos últimos 3 como presidente. Antes estive também como presidente da Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil e hoje sigo como vice-presidente da Federação e presidente da Câmara de São Paulo. Estou no Brasil há 13 anos, trabalho numa empresa de energia, no setor de energia aqui no Brasil, e é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês todos. Eu queria começar por agradecer, enfim, primeiro a presença de todos, em segundo lugar a presença da Marta Mitico, que está aqui em grande plano na nossa tela. Marta, muito bom dia, é um prazer muito grande voltar a fazermos mais um webinar com a BR Visa. A BR Visa é um parceiro eu acho que é capaz de ser das primeiras empresas que eu conheci quando cheguei ao Brasil em 2010. Foi a BR Visa que me ajudou a tratar dos papéis e dos meus vistos, não só meus como da minha família. Portanto, temos uma ligação de 11 anos, Marta. Então, eu acho que é uma honra muito grande, há uma satisfação poder agora, em 2022, continuar a contar com a BR Visa e com a Marta, enfim, para além da BR Visa, que é uma empresa que trata de vistos e trata de, enfim, tudo o que os portugueses e os estrangeiros precisam para vir para o Brasil e para ir para Portugal. Então a BR Visa tem estas duas componentes, eles trabalham o Brasil, né? Todos aqueles que chegam ao Brasil e que precisam de qualquer serviço, inclusive também do serviço legal, né? A Marta tem um escritório, a Mitico Advogados, com um escritório, pelo menos que eu saiba, em São Paulo e em Brasília. Não sei, Marta, se também em Portugal. Eu sei que tem planos de ir para Portugal e de abrir também em Portugal, mas hoje trabalham com parceiros em Portugal. Portanto, a BR Visa está dos dois lados do Atlântico e apoia qualquer investidor, qualquer pessoa física, pessoa jurídica que queira efetivamente se mudar ou pensar em mudar para Portugal ou de Portugal para o Brasil. Quero agradecer também aqui a toda a equipa da Marta, agradecer à Câmara Portuguesa a organização de mais este webinar. Na verdade, eu já estava com saudades de fazer webinars, já tem muito tempo que eu não participo aqui em webinars, até porque nós começámos agora também com os eventos, enfim, com a volta da normalidade, a Câmara Portuguesa voltou a ter eventos presenciais, então hoje estamos num mundo híbrido com os webinars, que continuam a ser uma ferramenta muito grande de divulgação e de promoção de Portugal, e também já com alguns eventos mais específicos presenciais na nossa Câmara. Dar as boas-vindas também aqui ao Miguel Júdice. O Miguel vai ser o último palestrante, com a RAN3. A RAN3 é uma empresa especializada no setor imobiliário, nomeadamente nos fundos imobiliários, que é a grande novidade agora, ligado ao Golden Visa. As pessoas não precisam mais de ter um ativo físico, podem comprar participações num fundo e com isso requerer o seu Golden Visa e depois mais à frente requerer a nacionalidade. Eu queria só gastar aqui 10 minutos para falar um bocadinho de Portugal. Eu passo as semanas a falar de Portugal, a receber empresários brasileiros que querem ir para Portugal. Ainda ontem estive com 2 empresários em Florianópolis a almoçar. Um grupo muito grande que está agora a olhar Portugal como, enfim, de origem portuguesa, há 3 gerações atrás, fizeram o seu património no Brasil e agora as novas gerações começaram a pensar em Portugal, não só para férias e visitar os seus antepassados, mas sobretudo olhando oportunidades de negócio, o que é que eu posso fazer em Portugal, o que é que eu posso deixar para os meus filhos. Então, a primeira lição que eu queria deixar aqui é muito importante que vocês olhem para Portugal não só como uma oportunidade para deslocar a família, para viver, para passar férias, para investir, mas também pensar em Portugal hoje. Portugal oferece ótimas, excelentes condições para também investir de forma produtiva, seja vivendo em Portugal, seja vivendo no Brasil, né? As pessoas podem continuar a viver no Brasil, e podem começar a pensar em ter investimentos em Portugal, passar algum tempo em Portugal. O mundo hoje é cada vez mais virtual. O que é que nós assistimos? Assistimos a uma grande onda de brasileiros que foram para Portugal depois de 2014, 2015, ou seja, eu diria que 14, 15 foi o início da redescoberta destes
destes dois países irmãos, começámos a ter uma onda muito forte de brasileiros a conhecer Portugal e a querer ir para Portugal, viver em Portugal. Brasileiros diferentes daquelas migrações que nós tínhamos tido nos anos 90 e no início dos anos 2000, em que tivemos uma migração de trabalhadores, enfim, de pessoas que precisavam trabalhar e que iam à procura do seu emprego na área de serviço, na área da construção, enfim. Esse movimento continuou a acontecer e está a acontecer agora cada vez mais forte, mas tivemos um movimento de pessoas que começaram a encarar Portugal como uma perspectiva de vida, de qualidade de vida, de investimento enfim, nos seus sucessores, para que eles pudessem estudar na Europa e viver na Europa. Enfim, esta foi a grande diferença de 2015 a 2020. Em 2020 tivemos uma pandemia. Durante a pandemia todos nós nos reinventámos. Eu acho que o brasileiro, como sempre, ele é criativo e, portanto, ele conseguiu criar, ele foi o precursor deste nómada digital e família nómada digital. Então assistimos a várias famílias brasileiras a aproveitar esse momento para deslocar crianças e pais para Portugal, fazer uma experiência de 6 meses, 1 ano, trabalhar online, estudar online e com isso testarem se de facto Portugal era aquilo que eles, enfim, que tinham vivido durante 2, 3 férias de 15 dias, 1 mês, tinham achado super agradável e então queriam ter uma experiência mais permanente em Portugal. E eu conheço várias famílias que fizeram esse caminho e que acabaram por decidir, né? Acabaram depois desse período nómada, acabaram por se estabelecer em Portugal. Portugal hoje criou infraestruturas para receber essas famílias, não só em termos de qualidade de vida, residências, escolas, hospitais, enfim, tudo isso se multiplicou em Portugal nos últimos 7 anos para poder acomodar essa migração, que é uma migração diferente daquilo que nós estávamos acostumados, não é? Nós tínhamos uma migração muito temporária no Algarve de ingleses e holandeses, franceses, que sim, esses começaram já nos anos 90, 2000 a comprar as suas residências, mas não como primeira habitação. No fundo, aquilo continuava a funcionar como uma segunda habitação. E eu acho que agora, enfim, com este movimento dos brasileiros, muitos outros, né, franceses, turcos, chineses, americanos, muitos americanos hoje em Portugal começaram de facto a mudar a sua residência física e a sua residência fiscal. São duas coisas diferentes. Eu penso que alguém vai explicar a diferença, mas se ninguém explicar, depois eu no final explico, porque isso é uma definição essencial, ou seja, as pessoas que têm residência física e fiscal, elas são diferentes. E é bom que a gente não confunda as duas, porque efetivamente isso pode trazer muitas complicações. Falar um bocadinho de Portugal, enfim, tenho aqui alguns números. Temos, o que é que nós temos hoje em Portugal que não temos no resto do mundo? Porque é que Portugal está na moda, toda a gente quer ir para Portugal? Ponto número 1, segurança. Nós somos ranking número 4 no Índice da Paz Global 2021. Em 163 países, Portugal aparece em número 4. Estabilidade política e social, nós somos número 7 no indicador mundial de 214 países, Portugal aparece em número 7 em estabilidade política, e eu diria que este índice já aumentou, porque temos desde o dia 31 de janeiro um novo governo que vai ficar 4 anos com uma maioria absoluta, o que é verdadeiramente inédito hoje na Europa, se nós formos ver o cenário político mundial, com esta guerra que atravessamos. Ter uma estabilidade política é muito importante e, portanto, Portugal, com isso, garante o quê? Garante que todos os fundos que estavam previstos vir, não é? Os tais mais de 20 bilhões de euros que vão entrar nos próximos 5, 6 anos em Portugal, a estabilidade política e económica é fundamental para que esses fundos venham para Portugal. E, portanto, foi a melhor notícia que podíamos ter tido, era de facto manter esta estabilidade política, que é essencial, porque esses fundos estruturais que vão para Portugal, uma grande parte é para apoiar o investimento produtivo. E, portanto, nós vamos ter agora, a partir de setembro, outubro, uma nova vaga de Portugal 2030. Portugal 2030 é um programa do governo português junto com a União Europeia para fomentar, onde vão ser disponibilizados mais de 10 mil milhões de euros para incentivar investidores europeus e de todo o mundo que queiram fazer investimento produtivo em Portugal em qualquer setor. Eles só têm que cumprir regras. Há 5 vetores que depois, enfim, não fazem parte aqui hoje do dia, mas eu vou deixar aqui para vocês ficarem curiosos. Tem 5 vetores de investimento
E dentro desses 5 vetores vocês conseguem ter o apoio do governo português para fomentar esse investimento. Temos a infraestrutura, temos um desempenho muito bom. Nós estamos em 23º no ranking de 160 países em termos de infraestrutura. Proteção de dados, somos número 14 em 182 países no mundo. Portugal aparece em ranking 14 em proteção de dados. E isto é crítico, isto é uma área de desenvolvimento de Portugal. Portugal está a investir fortemente na área de bases de dados e, portanto, infraestrutura para ter data centers em Portugal é hoje uma prioridade do governo português. E depois Portugal tem um risco operacional muito baixo. Então, se nós olharmos aqui para o Índice de Risco Global 2021, classifica Portugal como um risco muito baixo operacional, ou seja, tudo funciona no dia a dia. Vocês não vão ter surpresas e, portanto, enfim, falando um pouquinho de localização verde, em termos de sustentabilidade e ESG, que hoje está na moda, nós estamos aqui nós estamos no ranking número 9, no Índice de Contribuição Global para o Planeta e para o Clima, em 149 países. Somos o número 7 no Eurostat de 2021, dentro da Europa dos 28, país com maior cota de energia proveniente de energias renováveis. Portanto, Portugal está-se a transformar, está a fechar tudo o que são fontes fósseis e a investir em energias renováveis. Somos número 17 no Climate Change Performance Index, em 81 países, estamos em número 17 em termos de alterações climáticas e, portanto, enfim, só para lhes dar alguns números. Em termos macroeconómicos, antes da pandemia, Portugal vinha a crescer acima da média da União Europeia e agora, se nós olharmos para enfim, para o último ano, os últimos 2 anos, temos um crescimento negativo do PIB em linha com a União Europeia, mas a perspectiva agora de 22, temos aqui uma perspectiva de crescimento do PIB de mais 16%, ou seja, estamos a compensar novamente acima da União Europeia aquilo que nós caímos e dar aqui um segundo tema que eu acho que é muito importante vocês fixarem, um outro marco, que é o seguinte: a economia portuguesa hoje está a querer especializar-se em exportações. Portanto, o PIB português, hoje caímos, já chegámos aos 45%, 47% do nosso PIB ia para a exportação. Hoje, com esta crise, os mercados fecharam-se, voltámos para os 38%, 39%, mas o objetivo de Portugal é que 50% do nosso produto interno bruto seja para exportação, e isto é um dos vetores de investimento, ou seja, quem quer investir em Portugal tem que pensar que Portugal hoje é um país que está no topo do mundo em facilidade legal e logística para fazer trading internacional em qualquer área, com qualquer país do mundo, e, portanto, a nossa especialização das nossas indústrias é para a exportação, não é para atender apenas os 10 milhões e pouco de habitantes que Portugal tem hoje. E, portanto, enfim, eu acho que isso é uma coisa importante a reter. Outro número, enfim, que eu vos queria deixar tem a ver com a abertura ao investimento. Temos aqui 4 números que eu acho muito importantes. Principal destino de investimento direto estrangeiro na Europa, nós aparecemos em número 10 dos 27, 28. A Kearney, A.T. Kearney, isto foi Ernst & Young, A.T. Kearney diz que Portugal em 2021 está em número 20 em termos de índice de confiança de IDE mundial. A OCDE diz que é o segundo país mais aberto para investimento direto estrangeiro. De 68 países, nós estamos em número 2, isto são números da OCDE, e a Forbes classifica Portugal como número 25, como dos melhores países para negócios numa lista de 161 países. Enfim, queria-vos deixar estes números, não vou falar muito mais disto, dizer-vos que Portugal tem tido nos últimos anos um investimento muito grande, investimento direto estrangeiro. Temos vários casos de sucesso de empresas francesas, alemãs, belgas, americanas, que têm centralizado em Portugal tipicamente 2 tipos de serviços: pesquisa e desenvolvimento e centros de serviços compartilhados. Enfim, se olhar para as principais multinacionais, sejam bancos, sejam indústrias automotivas, indústrias de energias, elas olham Portugal para talento. Portanto, nós temos um nível de educação, e este é o primeiro tema que nos traz aqui hoje. O webinar de hoje é um webinar com experiências práticas
não só na área de Golden Visa, investimento imobiliário, mas também na parte de estudante. Portugal hoje tem 14 mil estudantes brasileiros a estudar em Portugal, e tem muitos, assim, só para terem uma noção, na Universidade Nova de Lisboa, que fica ali em Carcavelos, tem um curso que começou a ter cotas de alemães, ou seja, hoje os cursos principais têm cotas para alemães, porque senão os alemães estouravam com a cota. Tínhamos mais alemães do que portugueses, ou seja, a procura é tão grande de estrangeiros que nós começámos a ter cotas para não termos de algumas nacionalidades em desequilíbrio face à demografia e à pluralidade de um mix perfeito de estrangeiros que queremos ter com portugueses. Só para vocês verem a loucura de estrangeiros que temos hoje a procurar Portugal pelo custo de vida, pela qualidade de vida, enfim, pelo mix, também pela oportunidade que eles têm de fazer o curso e ao mesmo tempo terem possibilidade de trabalhar nessas multinacionais que têm centros de serviços compartilhados. Dar-vos aqui alguns números. Em termos de talento, nós temos competências linguísticas, nós somos número 5, éramos número 7, passámos a número 5 em termos, isto aqui numa amostra de 63 países, competências linguísticas aparecemos em número 5, gestão educativa aparecemos em número 5, éramos número 12, passámos a número 5, educação universitária passámos a número 8, de 14 para número 8, ciências, licenciados em ciências, número 6, e postos de trabalhos qualificados, também número 6. Enfim, isto tudo olhando no universo da União Europeia. Portanto, hoje Portugal é procurado sobretudo pelas multinacionais, pelo talento, pela capacidade de desenvolver recém-licenciados que competem em toda a Europa, em todo o mundo, e isso é um problema. Isso, enfim, hoje é um problema. Nós temos grande parte do talento português acaba por preferir emigrar para fora, e hoje temos um déficit de recém-licenciados, tanto que Portugal há 3 anos tem tido um sucesso muito grande com o Tech Visa, que é um visto, que também vamos falar aqui, que é um visto para atrair recém-licenciados e profissionais no mercado tecnológico, uma vez que, enfim, Portugal, como vocês sabem, tem-se especializado muito a desenvolver a nova economia das startups e o ecossistema do empreendedorismo. E, portanto, hoje essas startups, inclusive as portuguesas, têm dificuldade em competir com as grandes multinacionais e, portanto, desenvolvimos vistos fast track, né? Um fast track para estrangeiros que estejam fora da Europa, queiram vir trabalhar em Portugal, conseguir tirar esse visto de trabalho, que é o Tech Visa, rapidamente, porque quem está dentro da Europa, efetivamente, tem liberdade de movimento laboral, né? Portanto, pode trabalhar em qualquer país da Europa. E, portanto, enfim, Portugal tem investido efetivamente na educação e hoje foi uma prioridade que a Marta elencou aqui na apresentação. A Priscila vai falar sobre enfim, qual é a experiência e como é que se funcionam os vistos para estudantes. Temos toda a área de inovação, tecnologia que eu vos falei, onde Portugal também tem investido muito nessa área de inovação, até pela procura que tem dessas multinacionais de pesquisa e desenvolvimento. Enfim, e depois temos a qualidade de vida, né, em que aparecemos no top do ranking a nível mundial, como o lugar mais saudável do mundo para viver em 2020, aparecemos em ranking número 2. País com melhor qualidade de vida no mundo para expatriados, aparecemos número 3. Índice de Paz Global 2021 em número 4. E, portanto, enfim, só para vos deixar aqui alguns números. Tem sido um sucesso esta divulgação de Portugal, esta procura de Portugal, e, portanto, estamos muito felizes em termos hoje aqui a Marta, a BR Visa, e sem mais demora, vou passar aqui à Marta para apresentar os nossos palestrantes de hoje. Marta, força, agora está consigo a bola, corra para o golo e marque aqui mais um golo, pela esta parceria da BR Visa com a Câmara Portuguesa. É um prazer muito grande. Muito obrigada, Nuno. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Em nome da BR Visa, agradecemos primeiramente à Câmara Portuguesa, parceria querida há tantos anos, na pessoa do nosso anfitrião e amigo, estimado Nuno Rebelo de Souza, por mais uma vez organizar e recepcionar esse seminário. Agradecemos e damos muito boas-vindas a todos os presentes, iniciando por mencionar que neste webinar, que intitulamos Vivendo Portugal, Investimento, Trabalho e Estudo na Prática, vamos fazer uma abordagem diferenciada, trazer convidados muito queridos
que teremos a honra de apresentá-los a seguir e cuja presença muito nos engrandece e que agradecemos imensamente, e compartilharão suas experiências, suas razões e suas práticas. Nos programamos para mantê-los atentos com nossas apresentações por não mais do que 40 minutos. Portanto, pretendemos ser bem objetivos e, ao final, vamos reservar 10 minutos para perguntas que poderão ser formuladas desde já pelo chat durante a apresentação e serão respondidas ao final. Este webinar está sendo gravado e será disponibilizado a todos os presentes. Então, vamos começar agora pelo nosso visto de estudante. E antes de falarmos do visto de estudante, é muito importante apenas diferenciar a autorização de residência da nacionalidade. Enquanto a autorização de residência constitui uma permissão de estada, a nacionalidade já é um vínculo jurídico entre o cidadão e o Estado, produzindo todos os efeitos legais pertinentes à condição de um nacional. E, para falar do estudante, neste primeiro painel, eu gostaria de trazer a Priscila, né? Priscila Rodrigues, internacionalista, uma pessoa que tem uma vivência efetivamente internacional muito grande, já visitou, tão jovem, já visitou 17 países, está conosco em nossa equipe de Grow na BR Visa e viveu um ano em Portugal como estudante. Então, nós pedimos que a Priscila compartilhasse aqui todo o processo do que foi esta obtenção do seu visto, do que foi a sua experiência como estudante. E eu vou aqui pedir uma palhinha, para também falar da minha vivência como estudante em Portugal. Um pouquinho antes da pandemia, eu fiz um curso rápido de especialização para executivos de governança corporativa na Universidade Nova. E antes da pandemia, no mesmo ano, eu fiz em Colômbia um curso também rápido de governança corporativa e, em seguida, na Universidade Nova. E eu gostaria de compartilhar com todos os presentes que a Universidade Nova foi maravilhosamente superior em termos de conteúdo, em termos de inovação, em termos de informações atualizadas à Colômbia. Tá? Então, os professores, os cursos dados em inglês, com professores alemães, indianos, portugueses, um curso maravilhoso. Então, Portugal realmente está muito moderno em termos de educação, muito prestigiado em termos de educação, e eu gostaria que a Priscila compartilhasse aqui a sua experiência como estudante em Portugal. Priscila, com você, por favor. Obrigada, Marta, pela palavra. Queria agradecer também ao Nuno e à Câmara Portuguesa pela oportunidade de poder contar essa história para vocês, da gente falar sobre esse tema que tanto chama a atenção dos brasileiros, que é ir morar em Portugal. Como o Nuno mencionou, e a Marta também, o Brasil tem esse histórico de preferência e parceria com Portugal, e não ia ser diferente com a questão acadêmica também. Então, eu vim trazer para vocês um pouco sobre a minha experiência como estudante em Portugal. Como a Marta mencionou, eu sou graduada em Relações Internacionais, e como toda internacionalista, eu tinha o sonho de conhecer o mundo na prática. Eu morei 2 anos na Suíça, antes de Portugal, para aprimorar a língua portuguesa, francesa, e quando estava no 5º semestre da faculdade, eu fiquei sabendo sobre uma bolsa de estudos para fazer intercâmbio em Portugal. E eu acabei fazendo 1 ano da minha graduação lá, na minha querida Universidade da Beira Interior. Eu vim até aqui trajada para mostrar para vocês a minha camiseta de estudante internacional, da época que eu morei lá, na Covilhã, é uma cidadezinha que fica ao norte do país, lá no pé da Serra da Estrela. E foi através de um programa onde a minha universidade tinha um convênio com as universidades europeias que eu consegui ir em 2018 para Portugal, e eu tive uma grata surpresa com o altíssimo nível de ensino e toda a infraestrutura que eu vi por lá. Depois de todo o processo seletivo da Bolsa, comecei os trâmites entre as faculdades, os preparativos, toda essa questão que a gente já sabe. O processo foi relativamente rápido, demorei uns 2 meses para fazer o visto naquela época, e no final de janeiro de 2017 eu peguei a estampa do visto e em fevereiro eu já estava lá em Portugal para começar essa nova jornada. E em junho, lá estava eu em Castelo Branco prorrogando o meu visto, porque eu tinha amado tanto aquela experiência que inicialmente os 6 meses previstos não tinham sido suficientes. E enquanto eu estive lá, eu tive a oportunidade não só de conhecer pessoas de toda a Europa, mas também de outros países, como Angola, Síria, Turquia. Eu fiz amizades incríveis para uma vida toda. E uma coisa muito interessante é que eu pude observar o mundo por uma outra ótica.
tanto dos meus professores, quanto das pessoas que eu convivia, e esse contato direto com outra cultura e costumes, para mim, ter essa vivência, essa bagagem não tem preço. E eu vejo muito esse efeito multiplicador que a vivência no exterior tem. É um desenvolvimento intelectual, profissional e pessoal como um todo. E durante o curso eu pude escolher outras matérias correlatas. Então eu fiz aula de espanhol, marketing inglês, além das próprias aulas que eu tinha do meu curso que eram em inglês. Então eu pude também praticar outros idiomas, apesar de ser um país que fala português. Eu vejo muita questão de networking também, porque além de conhecer pessoas de todo o Brasil que eram do meu curso, conheci pessoas de diversas áreas do conhecimento, biomedicina, arquitetura, jornalismo, e foi muito um encontro entre pessoas interessadas e interessantes. E isso abre diversas portas, não só no mercado de trabalho, mas no meio acadêmico também. Conheço várias pessoas que continuaram seus estudos em Portugal, trabalho de pesquisa, investigação, e isso é fortíssimo em Portugal, essa questão acadêmica. Como a Marta comentou, eu tive a oportunidade de conhecer alguns países, eu viajei com um grupo de estudantes em Portugal para vários lugares, e também, né, pela essa facilidade geográfica, conheci aí uns 13 países só nesse intercâmbio em Portugal. Edson, se você puder colocar os slides, eu trouxe aqui alguns pontos importantes para mencionar. As universidades aqui do Brasil têm convênios, acordos com Portugal, que torna esse processo mais viável e seguro, já que você vai ter uma universidade, uma ponta aqui no Brasil, que vai fazer parte do processo, a possibilidade de usar a nota do Enem para ingresso nas universidades, no caso de quem não tem uma bolsa ou algum incentivo público, a possibilidade também de trabalhar com o visto de estudante, né? Quem é estudante sabe que faz a diferença de você ter essa experiência também para fazer outros projetos pessoais, custo de vida. Na época que eu morei lá, eu lembro que eu pagava no alojamento da faculdade mais ou menos uns 100 euros por mês. Acho que deve estar um pouquinho diferente agora, mas, no geral, esse é um ponto que faz a diferença quando a gente se planeja. E a questão das faculdades, das universidades em Portugal, que elas são conceituadas de liderança e referência em toda a Europa e no mundo. As faculdades do Norte, né, estão entre as melhores. E os números estão aí para provar isso. Pela pesquisa que eu fiz, segundo os dados da Direção-Geral de Estatística de Educação em Portugal, tinha cerca de uns 18 mil estudantes brasileiros. E eu separei aqui um slide da Edu Portugal que lista as melhores universidades portuguesas de acordo com os rankings mais respeitados do mundo. Tem o Academic Ranking of Universities, QS, Times Higher Education. Então, realmente as faculdades portuguesas elas estão entre as mais conceituadas do mundo, e entre elas estão a Universidade de Lisboa, do Porto, Universidade do Minho, Universidade de Aveiro e a Universidade de Coimbra. Edson, pode passar. Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês se encantarem junto comigo. Então, tem Universidade de Lisboa, do Porto, Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, tem a Universidade de Coimbra e a última foto é da minha universidade, da Covilhã. Bom, para finalizar, eu trouxe uma frase que eu ouvi bastante lá na Covilhã, que era muito conhecida entre os estudantes, um brinde à Covilhã que brindou a nós. E o que é o brinde, se não o ato de felicitar, homenagear, saudar alguém um acontecimento? Então, eu deixo aqui os meus cumprimentos, não só aos estudantes que escolheram investir o seu futuro acadêmico, mas também aos trabalhadores, investigadores, famílias e todos os brasileiros que fizeram e fazem de Portugal sua segunda casa. E deixo os meus cumprimentos também aos portugueses que sempre nos receberam tão bem e compartilharam conosco essa terra tão querida. Obrigada, Marta. Obrigada, Pri, por essa abordagem rápida, muito pontual, muito querida. E agora eu queria trazer a Larissa Borges para falar um pouquinho do Golden Visa, né? O Golden Visa foi realmente
uma inovação maravilhosa trazida pelos portugueses, trazendo a possibilidade de ter, através do investimento, a possibilidade de ter uma residência no país, ter a condição de ser um residente eventual em Portugal, e mesmo com as mudanças trazidas com a nova lei, o Golden Visa continua sendo um incentivo para a realização de investimentos em Portugal, a migração de investimentos, já que nós estamos tendo tantas dificuldades com a nossa moeda, né? Então, é uma forma de redear aí investimentos, ao invés de se ter um segundo apartamento no Brasil, ter um apartamento, um investimento em Portugal. E, fora isso, aqueles que não têm a possibilidade de ter a ascendência ou a residência em Portugal, com o Golden Visa, ter a possibilidade não só de poder residir em Portugal, como poder transitar em toda a zona Schengen sem as restrições de prazos de estada. E aí eu gostaria de pedir à Larissa, que, por questões profissionais e de educação, também sempre foi uma cidadã do mundo. Conheci Larissa desde muito jovem e sempre a conheci viajando e com experiências internacionais, por suas razões pessoais, profissionais. Então, ela também é uma cidadã do mundo. Fez a sua graduação, o seu mestrado na França, trabalhou na Alemanha. Então, é uma pessoa que realmente fica entre o Brasil e a Europa nos últimos praticamente 17 anos de vida. Então, eu gostaria que a Larissa nos contasse um pouquinho por que decidiu por esse investimento, como foi a sua experiência, né? Compartilhasse um pouquinho dessa sua experiência com o Golden Visa, as razões que a levaram a isso. E não sem antes agradecer aí por estar nos prestigiando, ter acreditado aqui no nosso trabalho e na nossa atuação e estar compartilhando com a gente as decisões que tomou. Muito obrigada, Larissa. Obrigada, Marta, obrigada, Nuno, obrigada a todos presentes. Realmente é uma realização de um sonho, né? E não seria, sem a BR Visa, possível que eu estivesse hoje realmente fazendo esse investimento e essa mudança, que na verdade é mais uma realização mesmo, né? Na minha vida profissional e também pessoal, de poder fazer ainda mais essa ponte entre o Brasil e a Europa, que é algo que eu venho construindo realmente nos últimos 17 anos, como você mencionou, mas agora de uma forma muito mais estabelecida. E um dos motivos que eu pensei muito em voltar para o Brasil é porque a natureza no Brasil realmente me faz muita falta, né? Esse contato com essa beleza natural, com outras coisas que as cidades, como na França, em Paris, realmente não tinha tanto acesso. E Portugal me chamou a atenção em relação a isso. E então eu resolvi me aventurar nisso e chegar até Portugal e descobrir que, na verdade, temos um pedacinho de um paraíso ali que é muito maravilhoso, né? Então, foi uma grande descoberta mesmo. O Algarve, para mim, tocou meu coração profundamente e me senti muito bem acolhida, muito em casa, tendo realmente toda essa beleza mágica, natural, muito próxima. Então, eu senti que é uma forma de estar na Europa, porém ainda muito conectada com a natureza, com essas questões da sustentabilidade também, que o Nuno mencionou. Isso é algo que é muito visível mesmo, qualidade de vida, que é altíssima, segurança. Me senti num lugar muito especial. Então, no fim das contas, a BR Visa está proporcionando isso tudo para mim de uma maneira muito prática, muito profissional, né, com muita expertise nesse assunto mesmo, fazendo com que eu fique muito tranquila nesse processo todo. Foi tudo muito rápido também, resolvemos aproveitar meio que de último minuto, antes das mudanças até que ocorreram agora no ano de 2022, para poder fazer esse investimento e diversificar mesmo, né, de entender que a nossa moeda não tem segurança no momento. Então, como é que eu faço para ter uma base nos dois lugares e ainda ter algo que vai me render bons frutos? Para além do investimento financeiro, claro, também assegurando essa minha dupla cidadania,
e possibilidade de estar transitando na Europa e, consequentemente, no mundo inteiro, né? Pois realmente ser uma residente europeia facilita para que a gente possa ter portas abertas tanto no nosso mundo profissional quanto pessoal também, em termos de viagem. Então, isso realmente está sendo um processo muito, muito importante para mim e para minha família também, e eu só tenho a agradecer a vocês por essa linda oportunidade de uma realização de um sonho mesmo. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu acho que a Larissa trouxe umas fotos muito bonitas que ela tirou aí da região onde ela está, e eu acho que a Carol vai compartilhar com a gente. É isso, Carol? E é mágico, né? Ainda tem isso mesmo, porque eu consegui explorar muito do sul de Portugal, principalmente, um pouquinho ali também do centro, mas é tudo tão próximo, né? A gente no Brasil às vezes está acostumado a viajar longas distâncias para chegar em lugares tão espetaculares e tão exóticos ao mesmo tempo, e ali você consegue, em uma questão de meia hora, você sai de uma cidade grande para um paraíso deserto de praias com falésias muito lindas e muito espetaculares mesmo. Então, esse é um pouquinho... E também tendo essa diversidade, né, de montanha e praias e cidades e vilarejos de pescadores. Então, tem muito charme envolvido. Realmente, isso é algo que capturou muito o meu coração. Então... É mal dado aqui, Larissa, essas fotos, hein? A gente fica com água na boca, tem coisas maravilhosas, sim, senhora. Me inspirou realmente. Acho que eu vou até voltar para a fotografia, porque lá tem muita beleza para ser capturada mesmo. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta também, sinta-se à vontade, podemos adentrar algum assunto mais específico. Vamos avançando, Marta. Eu vou ver aqui as perguntas, efetivamente. Obrigada. Já nos pediram aqui algumas, Ok. mas acho que podemos avançar. E agora a nossa terceira convidada é minha querida Noêmia Novaes, né? Noêmia Novaes é uma advogada de nascença quase, né? Formada pela Universidade de São Paulo, minha querida sócia de longa data e que nos últimos anos se aventurou em se tornar uma investidora em Portugal. E não antes de ser uma cidadã portuguesa. E aí eu pedi que ela compartilhasse conosco toda a experiência que ela teve para se tornar uma cidadã portuguesa. Hoje as coisas estão um pouquinho mais fáceis, mais práticas, a nacionalidade originária e a nacionalidade por atribuição foi modificada pela legislação de 2017, tornando tudo bem mais simples, permitindo aos netos que também tenham a nacionalidade portuguesa, bastando que se demonstre o domínio do idioma português, se privilegiando o domínio do idioma português como sendo um fator deflagrador para a obtenção da nacionalidade. Facilitou-se igualmente a possibilidade da nacionalidade ao cônjuge ou àquele que vive em união estável nas mesmas condições, bastando que tenha a comprovação da residência comum ou do casamento por 3 anos. Então, a nacionalidade tornou-se um processo bem mais célere, bem mais rápido, a partir da legislação de 2020, né? Mas nem sempre foi assim. Então, eu vou pedir que a Noêmia conte um pouquinho dos percalços que passou para fazer jus à sua nacionalidade portuguesa e nos conte também, afinal, é o investidor português mais consistente que eu conheço e tivemos a honra de poder contar aí com o seu depoimento aqui neste webinar. Por favor, Noêmia, com você. Bom dia e boa tarde a todos. Eu agradeço inicialmente à Câmara Portuguesa, em especial ao senhor presidente, o senhor Nuno Ribeiro de Souza, e à doutora Marta Mitico, da BR Visa, minha querida Marta, pela oportunidade de partilhar com todos vocês a minha experiência nesses quase 30 anos como investidor em Portugal. Essa história gira um pouco em torno de uma propriedade em Marco de Canaveses. É a terra natal da nossa Carmen Miranda,
e essa propriedade está localizada no Médio Douro, mais precisamente no Ribadouro, conhecido como Douro Verde. O local se chamava Lugar dos Becos, que pelos achados que eu encontrei data de 1747, quando então foi edificada a Capela dos Becos. Já os dados da atual Casa dos Becos são do início do século XX. Com o falecimento dos proprietários sem descendentes diretos e com os mais de 18 herdeiros da Casa dos Becos, não se compuseram. Então, a propriedade foi levada a leilão. Era o início da década de 1990, quando uma das herdeiras, que era minha amiga, pediu ajuda para arrematar a propriedade. E eu não queria ser proprietária nem de um galinheiro no Brasil, acabei por adquirir uma quinta com 20 hectares do outro lado do Atlântico. Foi dessa maneira que eu entrei como investidora por aqui, em Portugal. Nessa época, eu era sócia de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil e tinha que dividir meu tempo entre as atividades profissionais e as escapadas nos fins de semana à Casa dos Becos, sem contar com as incontáveis horas de avião. O curioso é que Portugal sempre esteve presente em minha vida em memórias, já que eu tenho avós portugueses por parte de pai e de mãe. E deste lado também, uma descendência muito próxima dinamarquesa. Assim, eu posso dizer que eu tenho tamanco dos dois lados, português, dinamarquês. Vocês interpretem como quiserem. Entretanto, o processo de obtenção da minha nacionalidade, esse é o ponto que a Marta mencionou, em meados dos anos 90, foi muito longo, muito difícil, pois não se admitia ainda a nacionalidade direta aos netos portugueses. Após 9 anos e 10 volumes de documentos, eu consegui a tão almejada aprovação para mim e para minha mãe. E eu quero agradecer aqui ao meu querido Dr. Pedro Rebelo de Souza por ter estado sempre ao meu lado nessa batalha bem árdua. Nesse período, a minha amiga, a real herdeira da Casa dos Becos, desistiu de investir nas terras e eu fiquei com o encargo de manter a propriedade. Mas eu já estava apaixonada pelo sítio, pelas pessoas que eu aqui encontrei e iniciei a reconstrução de uma das casas em ruínas, a chamada feitoria. Paralelamente a isso, eu criei 3 hectares de vinha e, por mera teimosia, implantei 8 hectares de olival, porque eu tenho oliveira no meu nome, e no meio, justamente, de oliveiras centenárias plantadas lá e cá pelos antigos que aqui viviam. Hoje, o olival produz, em média, 1.000 litros de azeite extra virgem por ano, que é consumido por restaurantes e clientes cativos da região. Já as uvas são vendidas para as caves locais, que, por sua vez, produzem os vinhos verdes de tanto prestígio. Não me atrevi, não me atrevo e não me atreverei a produzir vinho. Produzir vinho é como uma maternidade. Exige 24 horas sobre 24 horas de atenção. Depois, como eu recebia muitos pedidos para locação da casa da feitoria durante o verão, eu me animei a reconstruir as outras 4 casas que estavam, na época, em ruínas e me dedicar ao turismo rural. Nesse processo, eu tive um apoio de uma entidade chamada DOME, que é o Desenvolvimento Local e Regional daqui do Norte. E eu tive um apoio parcial. Não foi grande, mas foi a fundo perdido, e isso me ajudou muito na reconstrução das ruínas. Em 2210, eu constituí a Feitoria dos Becos, que deu origem à Casa dos Becos, agroturismo. E aí eu me surpreendi com o retorno imediato tão favorável por parte do turismo, que ajudou a equilibrar os custos agrícolas, que não são poucos, e principalmente o custo da vinha.
Hoje eu tenho um empreendimento com 6 casas destinadas ao turismo rural, espalhadas em meio à vinha e ao olival, as quais proporcionam muita privacidade para os hóspedes, um excelente conforto, e estas foram as qualidades mais importantes durante a pandemia. Nós mantemos o espaço da Casa dos Becos com elevadíssima ocupação praticamente o ano todo, durante praticamente 2020 e 2021. Bom, aqui é uma história resumida de como uma advogada da área internacional se aventurou nesses quase 30 anos a investir, primeiro, num ramo tão desconhecido e distante da minha realidade, e logrou manter uma empresa, graças a Deus, sadia e até com um relativo êxito, mesmo dividindo o seu tempo entre Brasil e Portugal. Por tudo isso, a minha sugestão para os que pretendem viver e empreender em um país com estabilidade política e financeira mais do que razoáveis, financiamentos a juros ainda baixos, não é? Projetos subsidiados pelo governo local e pela União Europeia, segurança a ponto de mandar os seus filhos sozinhos para a escola, com um dos custos de vida mais baixos da Europa, esse país, para mim, só pode ser Portugal. Para aqueles que querem qualidade de vida, segurança, bom clima, gastronomia fantástica e que gostam de desbravar locais muito próximos, mas que são extremamente distintos entre paisagens, culturas e costumes. Esse país também é Portugal. Se o vosso empreendimento depender só de si, Portugal é o país ideal. Se, entretanto, o empreendimento depender de mão de obra local, em todos os níveis profissionais, dos mais altos aos mais básicos, então tragam a mão de obra de fora. Importem mão de obra, pois atualmente, até mesmo para as funções mais simples, o país não disponibiliza de braços para tal. É a realidade. No início da minha atividade em Portugal, a oferta de mão de obra para trabalhos no campo ou doméstico era mais do que razoável. Hoje, como o próprio presidente Nuno disse, o enorme êxodo de profissionais portugueses em todas as áreas para outros países, sobretudo da União Europeia, a mão de obra portuguesa, que é tão capacitada em várias áreas, sem dúvida, tem uma capacidade extraordinária, sobretudo na agricultura e na construção civil, é quase inexistente. Eu falo isso porque eu não estou nos grandes centros, eu estou afastada, eu estou praticamente a 45 minutos da cidade do Porto. Agora eu queria fazer uma menção especial para as mulheres portuguesas. Verdadeiras heroínas e que hoje, com algumas exceções, ainda permanecem em Portugal, a atuar nas mais diversas competências, das mais altas às mais singelas, na condução da família, pois os pais normalmente estão no exterior. E são elas, essas mulheres, principalmente nas aldeias, que são a força de trabalho, seja no campo, nas escolas, nos serviços sociais, na saúde, e somando-se a tudo isso, a rotina doméstica e a educação dos filhos. A vocês, trabalhadoras portuguesas, todo o meu respeito e admiração. E estas são, como aqui se diz em Portugal, verdadeiras mulheres de armas. Eu quero agradecer a todos, e esta é uma pequena história de quem pôs aqui, há 30 anos atrás, todo um sonho, como disse a Larissa.
esse também é o meu sonho. Obrigada a todos. Obrigado, Noémia. A Marta está no silêncio. Obrigado, Noémia. Linda vista aí da sua bonita casa aí no norte. Imagino que ainda esteja um friozinho bom. Força, Marta. Seguimos? Agora você chama o último convidado que já tem perguntas ótimo. antes de começar a falar, hein? Ele já tem Prazer perguntas. muito grande ter aqui conosco um querido amigo de longa data. Conhecemos há muitos anos, inclusive os nossos pais são muito amigos. Enfim, acho que trabalharam juntos, com certeza, há muitos anos, em várias epopeias. É o Miguel. Miguel está aqui connosco hoje. Miguel Judice, bem-vindo. Bem-vindo novamente. Eu penso que a gente já esteve junto no passado. Enfim, o Miguel é um conhecedor, conhece muito bem o Brasil, né? Ele vem muito ao Brasil, enfim, tem uma proximidade. Se não viveu aqui, já passou longos períodos no Brasil, portanto conhece bem a cultura brasileira, acompanha bem os brasileiros em Portugal. O Miguel está ligado, enfim, toda a área de hotelaria, imobiliária, há muitos anos. E como aliás diz aqui, não só restauração, vários hotéis, e hoje ele estruturou, enfim, tendo acesso a essas oportunidades imobiliárias, estruturou aqui um fundo, que é o RUN 3, que é um fundo de investimento imobiliário em Portugal, e hoje esses fundos são uma boa forma de uma pessoa ter um investimento em moeda forte, e portanto eu aconselho qualquer investidor brasileiro que esteja no Brasil a diversificar o risco investindo em euro ou em dólar, neste caso em Portugal em euro. Estes fundos têm uma rentabilidade interessante em euro e têm um aspecto muito positivo, que é a pessoa consegue tirar, né, ou consegue aceder ao Golden Visa, e depois de tirar o Golden Visa, ter a residência em Portugal, temporária, e aí pleitear a nacionalidade portuguesa, que está bem mais simples do que no tempo da Noémia, que demorou quase 9 anos. Hoje em dia, enfim, não demora 9 anos, também não demora 9 dias, mas qualquer coisa aí no meio, entre 6 meses e 1 ano, consegue-se resolver o tema da nacionalidade. Miguel, penso que estejas aqui connosco, não te estou a ver aqui na tela, estás Nuno, aí. obrigado. Tudo bem, Miguel? Força, pá. Está aqui muitas perguntas, as pessoas a perguntar como é que se investe, onde é que há fundos, como é que na prática eles podem fazer essa entrada no fundo, não é? Pensando num brasileiro que está aqui, está no Brasil, está em todo o Brasil e que não tem conta em Portugal, como é que ele consegue fazer esse aporte diretamente no fundo? Ele tem que ter conta em Portugal, tem que abrir conta num banco, enfim, esses fundos têm que entrar diretamente num banco e depois entra no fundo. Como é que funciona tudo? Vou fazer uma explicação breve e genérica sobre como é que funciona esta nova modalidade dos fundos imobiliários, e depois, se houver perguntas específicas, têm o meu contacto e podem me contactar, e podemos depois fazer até em privado conversas diretas com cada interessado. Como o Nuno disse, o fundo que nós temos, que nós estruturamos, é um fundo que vai estar, no fundo, a aproveitar uma alteração da lei, que recentemente foi alterada há coisa de 2 meses, e que não permite já a compra de imóvel em cidades como Lisboa e Porto e nas zonas litorais de Portugal para obter o Golden Visa. Hoje em dia, essa solução já não é possível para imóveis residenciais, e então o que o Estado criou foi a possibilidade de os investidores fazerem um investimento financeiro num fundo imobiliário e, dessa forma, obterem o Golden Visa. É uma solução muito mais limpa, muito mais neutra, muito mais fácil, com uma burocracia mais simplificada e com menos peso no futuro, porque não é obrigatório comprar uma casa. Agora, imagina alguém que está a comprar uma casa do outro lado do mundo, tem que pensar que tem que pagar os impostos sobre a casa, tem que pagar a eletricidade, abrir a conta de água, tem que resolver um problema de uma infiltração que aconteça, tem que arranjar um inquilino para alugar a casa, tem que cobrar do inquilino, tem que despejar o inquilino se ele não paga, enfim. A propriedade de imóveis tem um conjunto de questões e problemas que estes fundos não têm. Estes fundos, basicamente, é um depósito, como se fosse um depósito num banco. É tão simples quanto isso. Há uma transferência de dinheiro para uma conta bancária e
começa-se o processo. Como o Nuno disse, o processo está a demorar até 1 ano. Portanto, não é assim que as pessoas fazem o investimento no fundo que obtêm o Golden Visa. Há um processo burocrático que depende do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em Portugal e que, portanto, está a demorar o tempo que a burocracia demora, mas consideramos que demora menos do que 1 ano. As vantagens são inúmeras, uma grande flexibilidade, a possibilidade de viajar tranquilamente na zona Schengen, o direito de morar, trabalhar e estudar em Portugal, é extensível à família imediata, então não é só quem faz o investimento, são os seus filhos, o seu cônjuge e os pais dependentes, e ao fim de 5 anos de manter este investimento, as pessoas podem pedir a cidadania plena. E, portanto, têm todos os benefícios, todos os direitos de um cidadão europeu. O fundo que nós temos é um fundo regulado, é um fundo certificado pela entidade que controla e supervisiona toda a atividade financeira em Portugal e, portanto, são fundos extraordinariamente bem geridos e bem controlados a nível institucional e, portanto, garantem uma grande eficiência, uma grande transparência. São também geridos, nós temos uma equipa profissional, eu não estou a conseguir passar os slides, não sei se talvez consigam daí partilhar o ecrã. Miguel, qual é o valor mínimo de entrada? O valor mínimo são 500 mil euros. 500 mil, mantém-se nos 500 mil, não é? Ok. Mantém-se nos 500 mil euros. Isto é válido para qualquer, não há questões geográficas, não é? Não há questões geográficas da nacionalidade do investidor e também da zona do país, porque na verdade não se está a comprar nada, não se está a comprar um imóvel, está-se a comprar no fundo títulos de participação de um fundo imobiliário. É como, imagina, alguém um investidor tem 500 mil euros depositados num banco no Brasil, a receber juros ou a não receber juros, no fundo, em vez de ter o dinheiro parado no Brasil, tem o dinheiro parado em Portugal, com a vantagem de que o dinheiro, como o Nuno disse, está em euros e gera uma rentabilidade anual. Ao fim dos 5 anos de manutenção desse fundo, as pessoas podem recuperar o dinheiro de volta, não é? Não é um custo que se tem e que se perde, o dinheiro que permanece nas pessoas, é como se tivessem um depósito bancário, digamos assim. Agora já está. Deixa eu começar aqui de novo. Se calhar é melhor não fazer o ecrã total, porque ele está a bloquear. As razões para investir em Portugal, o Nuno e a Noémia, a Larissa, a Marta, já falaram. Eu a única coisa que juntaria é que nós, efetivamente, somos hospitaleiros. Os portugueses gostam de estrangeiros. Não há qualquer animosidade, não há qualquer antipatia, antes pelo contrário, com os brasileiros ainda mais, pelas razões de proximidade cultural, familiar, em tantos casos, e, portanto, há uma grande abertura, há uma grande hospitalidade em receber não só turistas. Para vocês terem uma ideia, Portugal tem 10 milhões de habitantes e recebe anualmente 20 milhões de turistas. Nós recebemos 2 vezes mais turistas do que habitantes. O Brasil tem 200 e muitos milhões de habitantes, recebe anualmente cerca de 5 milhões de turistas, só entre 5 e 10. E, portanto, vejam a dimensão que o turismo tem em Portugal e no fundo, a nossa abertura a outras culturas. Portanto, o investimento é muito simples de fazer, como disse. Estas são características que já foram abordadas, porque em Portugal pode passar também. A nossa equipa é uma equipa que tem uma experiência muito elevada no desenvolvimento, promoção de projetos imobiliários em Portugal, e não só em Portugal, em França, Inglaterra, e fizemos o caminho passado em que éramos, no fundo, promotores imobiliários que também vendíamos propriedades a pessoas que compravam para ter Golden Visa em Portugal. Com essa mudança, nós estruturámos a empresa de uma forma diferente para abrir o fundo imobiliário, que no fundo beneficia de toda a experiência de várias décadas que a equipe tem e que dá uma certa solidez
aos investidores, porque no fundo o dinheiro que é depositado nesse fundo depois vai ser investido no mercado imobiliário de uma forma mais diversificada, não é? Quer em imóveis residenciais, escritórios, hotelaria, etc. Pode passar, por favor? O fundo tem uma distribuição anual de dividendos, é um fundo que dura 8 anos, não tem taxa de subscrição e há depois classes de ações, ou seja, tanto está aberto a pessoas que queiram investir para ter o Golden Visa, como investidores institucionais, alguém de qualquer parte do mundo, Brasil inclusive, que queira apenas investir no fundo, aí já não tem o mínimo de 500 mil euros, será um investimento como quem investe no mercado financeiro, em qualquer outro tipo de instrumento financeiro. Pode passar, por favor. Como disse, está conforme com a CMVM, que é a entidade reguladora, é auditado por uma das maiores auditoras mundiais e tem como 2 intervenientes o consultor de investimentos, que é a Run3, e a Magnify, que é o gestor operacional do fundo e que tem uma experiência de gerir fundos de private equity com mais de 13 bilhões de euros. Pode passar, por favor? Só para ter aqui uma ideia, e eu vou terminar com isto, que já estou a chegar ao fim do meu tempo, para verem um pouco o processo de obtenção do visto. Há uma parte inicial, que durará 2 a 3 semanas, em que, no fundo, o investidor presta as suas informações, nós temos de entender de onde vem o dinheiro. Hoje em dia, a proveniência do dinheiro investido na Europa é bastante regulada, portanto, é também para dar uma garantia a toda a gente que os fundos têm uma proveniência legal. Depois de feita essa aprovação, é iniciado o trâmite burocrático. O investidor deverá ter um acompanhamento jurídico e terá um representante fiscal, e depois a nossa equipa trata de toda a burocracia associada à parte do Golden Visa. Há alguma documentação que tem de ser apresentada e tem de haver também uma presença, uma reunião presencial, portanto o investidor tem de se deslocar a Portugal. O processo depois corre, como eu disse, é um processo que vai correndo em função também da disponibilidade do Serviço de Estranheiros e Fronteiras, mas nós estimamos que ao fim de 12 meses o Golden Visa seja atribuído, e é sempre atribuído, ou seja, não está sujeito a nós gostarmos ou não gostarmos da pessoa. A partir do momento em que se valida a proveniência, a origem dos fundos, é garantido que o Golden Visa é obtido. E, portanto, é uma solução extraordinariamente fácil, muito simples de fazer, tem esta complexidade burocrática associada, mas também faz parte da validação que as instituições portuguesas têm de fazer do investimento que é trazido para Portugal, mas é algo muito simples, muito neutro e que apresenta hoje em dia uma solução bastante mais fácil para quem quer ter residência em Portugal. E era isto. Muito obrigado. Muito bom, obrigado, Miguel. Enfim, eu lanço já aqui, sem perder mais tempo, queria lançar aqui algumas questões que foram chegando. A primeira delas, até peço aqui a ajuda da Marta, eu penso que sei a resposta, mas não quero errar, estou um pouco desatualizado, que perguntam aqui se hoje o investimento mínimo para conseguir o Golden Visa, entrar com o processo em Portugal, são 500 mil euros, em várias opções, não é? Tem desde a opção do fundo, comprar casa, depende da região, não é? Porque hoje em dia Lisboa e Porto já não são esses valores, mas eu lembro-me que havia algumas regiões fora das grandes cidades que eram 350 mil euros para iniciar esse processo. Existem alguma opção ainda hoje em aberto, 350 mil euros, ou o mínimo é só 500 mil euros? Existe sim, Nuno, quer dizer, fora dos grandes centros, existe, quer dizer, a grande mudança é que as áreas que foram alteradas, né? Nós não podemos mais utilizar os grandes centros, mas existem nas áreas mais internas e ainda existe essa possibilidade. E há um outro questionamento também, Nuno, se você me permitir, que um dos nossos ouvintes aqui nos pergunta sobre o D7, sobre os investimentos passivos, né? Que são aqueles titulares de rendimentos no Brasil que queiram se mudar para Portugal. Então, temos lá pessoas que são titulares de rendimentos, sejam eles aposentados,
tenham investimentos aqui no Brasil e possam comprovar que tem a rentabilidade desses rendimentos oriundos de fundos no Brasil, de aluguéis ou de aposentadoria, e queiram mudar para Portugal, e podem sim também obter a residência com muita facilidade. Temos processos que já realizamos nesse sentido, basta que se abra uma conta bancária em Portugal, faça-se um depósito inicial equivalente a uma manutenção por um ano, com o equivalente a uma retirada mínima mensal para estar em Portugal, habilita-se o processo perante o consulado e se tem o visto de titular de rendimentos passivos em Portugal. É um processo razoavelmente simples, é um processo razoavelmente fácil e já temos vários precedentes nesse sentido também, viu, Nuno? Boa. Uma coisa que eu lembro aqui, que eu vi aqui pessoas a falarem, meu filho está em português, vai estudar para Portugal. Atenção, nós temos aqui dois cenários. Se o seu filho está no Brasil, mas já tem a nacionalidade portuguesa, ele não pode utilizar a nota do Enem para entrar nas universidades em Portugal, porque ele é considerado português. Apenas os brasileiros que vão para Portugal podem utilizar a nota do Enem para entrar nas universidades portuguesas. Se for português, ele vai ter que cumprir com... Cada universidade vai ter a sua regra. De português. Diga? Os mesmos requisitos de um português. Exato, provavelmente vai ter que fazer as mesmas provas as provas de entrada, não é? De cada universidade, depois, cada curso vai ter o seu. Então, muita atenção nisso, porque assim, é uma decisão difícil, porque você, se entra como brasileiro, tem uma entrada facilitada, mas depois pode vir a pagar, não é? Se for uma universidade pública, eu sei que os brasileiros têm valores da mensalidade, não é? O que nós chamamos em Portugal propina no Brasil é outra coisa. Em Portugal a mensalidade das universidades chama-se propina. As propinas são diferenciadas para portugueses e para brasileiros. O mundo perfeito é aquele em que o seu filho entra como brasileiro com o Enem e depois de estar lá você consegue tratar, né, do visto dele, se ele tiver alguma forma de tratar do visto português, por ascendência, e aí ele passa a português. A partir do momento que ele é português, ele pode, enfim, estudar nas universidades públicas portuguesas, pagando o que todos os outros portugueses pagam. Tem aqui mais uma pergunta na área de mão de obra qualificada para a área de construção civil e serviços. Pedreiros, serventes, carpinteiros, eletricistas, enfim. Nós sabemos que isto é uma mão de obra escassa em qualquer país do mundo. Em Portugal também não é exceção. Mas, enfim, legalizar pessoas desta área, não sei se é possível. Imagino que sim, né? Uma vez que é mão de obra escassa, com certeza se consegue legalizar. Como é que isto se trata, Marta? O processo para esses profissionais é razoavelmente burocrático, né? Nós temos que fazer todo um pedido perante o VFS, né? Para que se tenha autorização de visto de trabalho desses profissionais. Quer dizer, basicamente o visto de trabalho tem duas grandes categorias: ou ele é um funcionário dependente de uma relação de emprego com alguém, ou um profissional autônomo. Então, desses profissionais, eu estou aqui depreendendo que sejam profissionais que vão se vincular a algum empregador. Né? Então, não vou ter lá, embora a mão de obra seja carente, não é um carpinteiro autônomo, um freelancer que vai para Portugal. Ele teria que ter algum tipo de uma empresa de carpintaria para estar em Portugal e não como um carpinteiro. Então, esses profissionais teriam que ter um emprego, uma relação de emprego com alguma empresa em Portugal e, a partir dessa relação de emprego, se habilitar perante o VFS e obter o visto de trabalho para poder se mudar para Portugal. Então, aí tem que ter um prazo, um período igual ou superior a um ano, para poder fazer jus aí ao visto de trabalho. Perfeito. Temos também aqui uma pergunta sobre, eu já estou com o Golden Visa, já estou no processo, já fiz um investimento, já tenho um apartamento. A partir daí, você pode fazer qualquer tipo de investimento, quer dizer, você tem que fazer um investimento inicial para dar entrada com o visto. A partir daí, você pode investir 5 mil, 10 mil, 1 milhão, já não tem limite de investimento, não é? Você pode investir em Portugal qualquer montante, enfim, não tem qualquer limitação. Qual o valor mínimo para a abertura de uma conta num banco? Não sei, mas imagino
não tenha valor mínimo. Depende do banco, não é? Para obter o NIF em Portugal, enfim, a BR Visa pode ajudá-lo a obter o NIF em Portugal, é um processo fácil. Eu penso que hoje você não pode obter isso sem ter, enfim, um representante em Portugal. Eu acredito que sem ir a Portugal você não consiga ter um NIF, você tem que ter um representante, ou um advogado, ou uma empresa, um responsável que trate disso, mas é possível ter NIF. Aliás, é possível fazer tudo, é possível você comprar fundos em Portugal sem ir a Portugal, é possível comprar um imóvel em Portugal sem ir a Portugal. É uma questão de você ter um representante legal, não é? Que faça todas e que esteja mandatado para isso, e que é muito fácil fazer. Hoje os cartórios aqui no Brasil, vários cartórios, a maioria deles, não é? Já fazem o reconhecimento desses, que eles chamam apostilhamento dos documentos. Já agora fica aqui a dica: os brasileiros gostam de dizer que toda a complexidade e burocracia que eles têm no Brasil vem de Portugal, só para dizer que em Portugal já não existem mais cartórios, qualquer advogado pode reconhecer a sua firma e, portanto, enfim, o negócio dos cartórios, que é um grande negócio no Brasil, complexo, em Portugal esse negócio é um negócio que está em declínio, né? Já não são precisos para nada, está tudo online, é tudo virtual. Portanto, o mundo, este mundo da modernização administrativa foi um mundo que avançou bastante em Portugal nos últimos anos. Acho estranho não haver dúvidas sobre os fundos, mas tudo bem. Quer dizer que a apresentação foi muito esclarecedora, Miguel. É claro. Os fundos são muito, muito simples. São, como nós dizemos em Portugal, é trigo limpo, farinha amparo. Pão, queijo. É como fazer um depósito num banco, e depois inicia-se o processo, e o processo demora até 1 ano, e o visto Gold é atribuído. Ponto final. Não tem qualquer complexidade. Há aqui uma pergunta do Alexandre Almeida, Marta, sobre o visto D2. Isso, são para os profissionais autônomos, né? Então, nós estamos falando de, digamos, artistas, arquitetos, músicos, enfim, um profissional autônomo que queira se estabelecer em Portugal, né? Então, um dentista, um arquiteto, então, um profissional autônomo que queira se estabelecer em Portugal, então ele constitui uma sociedade com um profissional autônomo e pode-se obter a autorização de residência em Portugal também. Ótimo. Enfim, acho que cumprimos a nossa missão. Conseguimos, enfim, em 1h15, uma culpa é minha, eu é que não cumpri os meus 10 minutos, falei quase o dobro, fiquei escandalizado, mas isso é facilmente compreensível, né? Tem muito tempo que eu não fazia webinars e, portanto, enfim, quando me dão a palavra eu começo a falar e depois fica difícil parar. Queria apenas dar os parabéns a todos, dizer que Portugal, como o Miguel disse, todos são muito bem-vindos, principalmente os brasileiros. Eu tenho ido muito a Portugal durante esta pandemia, fui mais de 10 vezes, já fui 11 vezes a Portugal e efetivamente eu fico surpreendido com a quantidade de brasileiros que eu vejo em Portugal, em todo Portugal, enfim, não estou a falar só de Lisboa e do Porto. E hoje, se não fossem os brasileiros em Portugal, eu acho que ia faltar muita mão de obra, sobretudo na área de serviços, que é a grande atração de Portugal, não é? O turismo e, enfim, e todas as pessoas que moram em Portugal precisam desses serviços. Em várias indústrias também encontrei muitos brasileiros e, portanto, enfim, eu acho que este sucesso do pós-pandemia de Portugal é uma onda que está crescendo novamente, ou seja, nós tivemos aquela onda de 2015 a 2018, em 2019 nós vimos um arrefecimento, até porque os fundos estavam um pouco devagar, enfim, houve uma mudança de paradigma em 20 e 21 e agora em 22 nós assistimos novamente a um forte crescimento desta procura por Portugal. Portugal também tem conseguido, enfim, renovar todos os programas de atração de investimento e de pessoa física para as pessoas irem para Portugal. O investimento na educação tem sido muito forte, já vemos grupos brasileiros entrarem em Portugal na área de educação, na área da saúde, enfim, falando aqui de alguns setores que eu acho que são especificamente talhados para o tipo de investimento que existe hoje no Brasil versus Portugal. Tem o agrotech, é uma outra área muito forte, tem toda a parte da indústria têxtil e calçado, que o Brasil é muito forte e Portugal tem uma componente de inovação e tecnologia muito forte e, portanto, eu acho que há um casamento muito feliz. E depois tem todo o mundo imobiliário, né?
desde o imobiliário da restauração, aos hotéis, ao investimento imobiliário, residencial, comercial. Perguntam muitas vezes assim, mas falta escritórios em Portugal, agora com a pandemia não está sobrando escritórios? E eu, obviamente, em vez de dizer uma asneira, fui perguntar a quem sabe em Portugal, e portanto hoje já sei a resposta. A resposta é, faltam escritórios nas principais cidades. Portugal não há escritórios, há muitas multinacionais que chegam e que querem escritórios no centro de Lisboa e não há para arrendar, para comprar. No Porto, ainda pior. Imóveis residenciais, estamos num boom, os preços estão altíssimos, mas continuam a faltar, continuam a chegar estrangeiros a Portugal que não conseguem comprar, alugar. Há muita coisa em desenvolvimento, a máquina não estava preparada para uma procura tão grande e, portanto, o que acontece é que os processos estão mais lentos, exatamente igual às nacionalidades, ou seja, demorou mais tempo a ter as nacionalidades, demorou mais tempo a aprovar os projetos imobiliários e, portanto, enfim, estamos aqui numa demanda reprimida que eu penso que agora nos próximos meses se possa voltar, enfim, ao ritmo anterior, mas eu acho que continua a haver muita oportunidade para investimento em Portugal, em qualquer um destes setores, enfim, há muitos outros setores na área de startups, na área de investimento, fundos, muitos fundos aqui de venture capital indo para Portugal olhar esta oportunidade de estar ali próximo, enfim, de uma outra realidade, mas não na realidade Estados Unidos, Brasil, uma realidade Europa, Portugal, Europa, e portanto, enfim, nós este ano a Câmara de São Paulo, junto com as outras câmaras portuguesas, estamos a desenhar várias missões a Portugal. Nós queremos não só levar brasileiros durante o Web Summit, que já vai ser na primeira semana de novembro, mas estamos a estruturar missões em várias áreas que eu acabei de falar. Temos desde a área de varejo, temos de saúde, real estate, fintech, health, style tech, que é uma feira que vai haver na área do têxtil, agrotech, temos também uma missão. Então, assim, procurem-nos, tentem encaixar numa dessas missões que vocês vão a Portugal numa semana com um grupo de pessoas com interesses comuns para ver com os próprios olhos o que é que se está a passar em Portugal. E, portanto, eu acho que é uma oportunidade muito boa e conto com o vosso interesse, com a vossa presença, não só aqui, mas como também em todos os eventos que a gente vai continuar a promover, presenciais e webinar aqui na Câmara Portuguesa de São Paulo. Agradeço a todos os palestrantes e agradeço à equipe da Câmara que tratou, enfim, de toda a parte tecnológica para que este webinar fosse mais um sucesso. Obrigado, Marta. Até breve. E lá nos encontraremos na Câmara agora no início de abril. Obrigado a todos. Muito obrigada a todos pela presença, pela participação. Estamos passando aqui o contato. Carlos Alexandre está querendo saber como entra em contato comigo. Está aqui a resposta, não só ao Carlos, como todos os presentes. Muito obrigada a todos. Olha, bonita fotografia. Eu só para despedir vou dizer que não há coisa mais espetacular do que fazer passeios de bicicleta aqui na Serra de Sintra. Temos aqui o Palácio da Pena, que é um ícone da nossa Sintra, que é espetacular, né? Que fica ao lado de Cascais, e é maravilhoso esses passeios. Agora com as bicicletas elétricas é ótimo, uma pessoa sobe assistido e desce, e portanto em 2 horas a pessoa consegue fazer 25 km. Né? Antigamente 25 km fazia em 8 horas de bicicleta, portanto recomendo. Acho que vale a pena, vão a Portugal e experimentem. Até breve. Muito obrigada a todos pela presença. Muito obrigado a todos. Câmara, obrigada a todos que ajudaram para que esse evento... Tchau, Noémia. Até breve. Obrigada. Tchau, Um tchau. abraço a todos. A Larissa, Priscila, Miguel, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau, Larissa. Até mais.